Deus do crime. Capítulos 14, 15, 16, 17, 18. Tendo muito de algo bom. Ah! Me atrasei? An Euyang estava com dificuldades até para se mover, devido ao choque. Por isso, Taiyuki tinha de acompanhá-la até a sua casa. Seu corpo era mais leve do que o esperado. Então Taiyuki se sentiu um pouco desconfortável. Como essa pequena garota poderia enfrentar Park Sung-kan? Em suas memórias, An Euyang era apenas uma estudante modelo. Sincera e esforçada. Taiyuki suspirou interiormente. O que ele passou estava mais para lembranças sobre o futuro do que um retorno ao passado. Essas memórias poderiam ser aproveitadas. O professor Jung-nan Ho ajudou seus alunos em segredo. E An Euyang estava batalhando sozinha. Até agora, Taiyuki tinha apenas assistido às coisas. No entanto, sua posição precisava mudar agora. Ele estava entrando em cena por vontade própria. Não havia mais nada que pudesse fazer, a não ser lutar. Taiyuki olhou para o relógio. Sua irmã havia dito para não chegar em casa muito tarde. No entanto, já eram 10 horas da noite. Ele enviou uma mensagem para Han. Mas ela se preocuparia se ele demorasse ainda mais. Taiyuki começou a correr. O O que ela está fazendo? Havia uma sombra estranha nos fundos de um beco. A pessoa estava usando roupas que deixavam o corpo completamente exposto. Parecia uma jovem mulher. Ela esqueceu as chaves de casa. Taiyuki balançou a cabeça. Ele não podia se preocupar com outras coisas no momento, já que sua cabeça estava cheia de pensamentos complicados a respeito de Aoyang. Taiyuki ignorou a mulher suspeita e foi para casa. Afinal de contas, sua irmã estava esperando. Taiyuki, você não vai para casa? As aulas já acabaram. Jung-nan Ho perguntou a Taiyuki, que estranhamente tinha permanecido na sala de aula. Ele não parecia estar dormindo com os olhos abertos. Era normal que Taiyuki fosse embora o mais rápido possível após o final das aulas. Seu Taiyuki coçou a cabeça e respondeu: Ah! Eu decidi estudar a sério a partir de hoje. Jung-nan Ho bateu na cabeça de Taiyuki com a lista de chamada. Out! Estranho, isso não parece ser um sonho. Será que comi algo estragado no almoço? Taiyuki ficou sem palavras. Era tão surpreendente assim que ele decidisse estudar? Então trabalhe duro. Estou indo. Sim. Te vejo amanhã. Depois que o professor Jung-nan Ho foi embora, An Euyang se levantou e foi se sentar ao lado de Taiyuki. Taiyuki. Então, vamos começar a estudar. O presidente de classe, você não está mais gaguejando? Eg? Mesmo? An Euyang riu suavemente. Eles dois tinham ficado na sala porque Taiyuki tinha pedido ajuda de Euyang para estudar. Bem, eu também quero impedir que Park Sung-kan coloque as mãos nela. O teste havia acontecido há 2 dias. Park Sung-kan percebeu que foi enganado e agora estava repleto de hostilidades em relação a Taiyuki. Ele não fez nada durante o dia porque tem uma reputação a zelar. Mas agora deve agir. Taiyuki estudou enquanto esperava por Park Sung-kan. Bem, então eu vou verificar como você está nas matérias. Para ensinar alguém, ela primeiro precisava analisar o nível de conhecimento dessa pessoa. An Euyang fez um teste que misturava problemas simples e difíceis. Taiyuki se concentrou para responder. 1,
Eu terminei de responder o que eu sabia. E então? Eund. An Yang soltou um gemido estranho enquanto verificava as respostas. Então ela falou com uma voz irritada. Taeyuki, você não estuda? Ek? Os problemas que precisam de fórmulas realmente são mais complicados, mas até as questões básicas estão erradas. Normalmente. Isso indica que você não estuda nada. Então irei trabalhar duro a partir de agora. Mesmo? Então, acho que posso te ajudar. Mas você vai ter de abrir mão do próximo exame. Este ainda é o segundo ano, se você trabalhar duro. Pode obter bons resultados no futuro. Em primeiro lugar, matemática. An Yang explicou a grade curricular para seu Taeyuki. Ela sabia exatamente o que era necessário para melhorar as notas dele. Como esperado da presidente de classe, simplesmente incrível. N não foi grande coisa. An Yang sacudiu a cabeça, já que estava envergonhada por causa das palavras de Taeyuki. Ela colocou o cabelo por detrás das orelhas e começou a ensinar tudo. De forma completamente absorta. Taeyuki se concentrou em tudo que An Yang falava. Mas por que seu rosto estava vermelho? Seria calor? Aproximadamente 30 minutos se passaram. De repente, o espelho de revelação do demônio, que ele tinha colocado sobre a mesa, vibrou. Você se concentrou nos estudos. Você foi influenciado pela habilidade de estudos de An Yang e suas estatísticas começaram a melhorar rapidamente. A inteligência aumentou em 1 ponto. Minhas estatísticas melhoraram. Era uma mensagem que nunca tinha aparecido antes. Taeyuki queria ver melhor, mas sentiu que seria errado, já que An Yang estava ensinando seriamente. Taeyuki se espreguiçou e disse: descanso de 5 minutos. Eg? Mas só estudamos por 30 minutos. Se bem que você trabalhou duro. Vamos dar uma pausa? Então eu irei ao banheiro. Eg? É realmente algo sério. Eu não perguntei. An Yang se levantou e se espreguiçou. Taeyuki pegou o espelho de revelação do demônio e saiu da sala de aula. Será que isso é por causa da habilidade de espionagem? Você pode usar a habilidade para ver os pertences e estatísticas do alvo. Em outras palavras, ele poderia ver até mesmo suas próprias estatísticas. Taeyuki decidiu fazer um primeiro teste em si mesmo. Espionagem foi usada. Pode ver os pertences e estatísticas do alvo, junto com a mensagem de ativação da habilidade. Apareceu tudo sobre seu Taeyuki. Havia também uma lista de pertences, mas não era necessário prestar atenção a ela. Seu Taeyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condições insuficientes para o update. Habilidades criminais: roubo. Nível 1. Variação de voz. Nível 1. Estatísticas: estamina 64. Inteligência 4. Agilidade 22. Destreza 31. As estatísticas podem ser aprimoradas com o uso de pontos de afinidade. O que é isso? Idiota! Taeyuki mordeu a língua. Em comparação com as outras estatísticas, a inteligência era realmente baixa. Além disso, ele tinha acabado de ganhar 1 ponto em inteligência. Mas ela ainda era extremamente baixa. Ele tinha apenas melhorado seu corpo. Então a sua força era satisfatória. Eu realmente devia estudar mais,
Parecia que ele teria de cuidar de Euyang a partir de agora. Taiyuki pensou sobre a mensagem que tinha aparecido. A habilidade de estudo. Ele sabia que as habilidades criminais não eram as únicas disponíveis. An Euyang não parecia ter as mesmas habilidades que ele. Era necessário estudar muito para conseguir uma habilidade de estudos? Desta vez, ele mirou o espelho de revelação do demônio em An Euyang, que ainda estava na sala de aula. E então, a espionagem foi usada. An Euyang. Título: Estudante modelo. Os detalhes não estão disponíveis devido à sua baixa classificação. Taiyuki piscou os olhos. Ela tem uma classificação maior do que a minha? Se ele era um plebeu, então a Euyang deveria ser, ao menos, uma nobre. Afinal de contas, An Euyang realmente estudava muito. Ela estava em primeiro lugar na escola e estava bem colocada no ranking nacional. Eu não sei a classificação exata dela, mas talvez ela seja uma rainha. De qualquer forma, eu tenho que melhorar minha classificação se quiser usar minhas habilidades corretamente. An Euyang possuía a habilidade de estudos. Graças à sorte de estar próximo a ela, Taiyuki facilmente melhoraria suas estatísticas de inteligência, que estavam severamente baixas. Obrigado, presidente de classe. Vou comprar um hambúrguer para você depois. Conforme Taiyuki enviava mensagens apaixonadas mentalmente para Euyang, alguém se aproximou dele. Você finalmente saiu. Era Park Sung-kan. Vá. Ele estava esperando? Que triste. Se bem que, olhando bem, parece que ele tem neve nos ombros. Taiyuki estava pensativo, com uma expressão séria. Haha. Não precisa ficar em pânico. Não planejo fazer nada com você. Olhe. Eu estou sozinho. E quem disse que estou em pânico? Park Sung-kan franziu as sobrancelhas. Mas ainda assim, ele falou com uma paciência sobrenatural. De qualquer forma, é bom que fique em silêncio. Eu não sei o que você ouviu, mas graças à minha reputação, pode confiar em mim. Então, por que não pega algum dinheiro e fica de fora das coisas? Ficar de fora? Quero dizer, pare de seguir a presidente de classe. Não seria mais confortável para vocês dois? Isso indicava que ele deveria abandonar a Euyang. Taiyuki baixou o tom de voz, como se estivesse preocupado. Dinheiro. Eu realmente preciso disso. Essas são boas palavras. 500, não. Vou te dar 1 milhão de won. Taiyuki levantou 5 dedos. Eu quero esse tanto. Koug. 5 milhões. Você com certeza gosta de negociar. Sim. Bem. Estou de bom humor. Então. Taiyuki dobrou os dedos, deixando apenas o indicador levantado. E ele o balançou de um lado para o outro. Não. 500 milhões. A presidente de classe tem me ajudado muito nos estudos. Eu não deveria cobrar pelo menos isso? Que 500 milhões? Ele não queria 5 milhões. Mas sim 500 milhões? Isso era 100 vezes mais. Urralharra. Louco. Você é louco. Você teria que, pelo menos, lamber meus sapatos para conseguir esse dinheiro.
Park Sung-kan riu. Você parece ter se enganado em algo. Acha que encontrou minha fraqueza. Mas este é um problema que posso resolver sozinho. Sem a ajuda de meu pai. A negociação terminou. Bem, acho que sim. Eu farei tudo o que puder para te destruir. De agora em diante. É guerra. Seu Taiyuki. Park Sung-kan declarou e saiu. Taiyuki riu enquanto via Park Sung-kan indo embora. Então ele murmurou em voz baixa. Isto acabou ficando melhor do que o esperado. Sim. É assim mesmo que deve ser. Agora. Quem de nós será destruído? Na verdade, Taiyuki não tinha nenhum bom sentimento em relação a Park Sung-kan. Ele seria apenas um obstáculo que atrapalharia enquanto eu Yang o ajudasse nos estudos. No entanto, o problema tinha se tornado maior, já que ele realmente queria usar a habilidade de espionagem. Essa era uma habilidade essencial. Para aprender ela perfeitamente, ele teria que pegar Park Sung-kan em uma armadilha. Bem, não seria apenas uma vingança em nome da presidente de classe? Vamos dizer que isso é uma taxa para que ela me ajude. Park Sung-kan. Me desculpe. Mas quem te disse para me dar uma habilidade tão boa? De qualquer forma, agora não era a hora de estudar. Park Sung-kan se moveu primeiro. E agora era a vez de Taiyuki. Taiyuki pediu desculpas a Eu Yang e se retirou para fazer um telefonema. Secretário do senador Park Sung-van? O plano para destruir Park Sung-kan estava começando. O poder de Park Sung-kan era considerável, já que ele era filho de um político. Já era o dia após a declaração de guerra. Taiyuki sentiu algo diferente no momento em que chegou à escola. O comportamento dos alunos estava diferente. Seu Taiyuki. Ele está atrasado de novo? Shiyu. Fale baixo. Ele pode ouvir. E daí se ouvir? Ele vai esmagar minha cabeça. Me morder ou me bater. E isso? Noite passada. Incidente violento? E isso era apenas em um primeiro momento. Bus. Muitos estudantes pelo caminho estavam falando sobre seu Taiyuki. Era como se ele tivesse se tornado uma celebridade. Não é bem assim. Além disso, os rumores sobre mim não estão se espalhando rápido demais? Taiyuki pensou que levaria, pelo menos, mais de um dia para os rumores se espalharem. Da noite para o dia ele tinha se tornado o pior tipo de valentão, acabando com todos os grupos mais fortes da área, roubando dinheiro de estudantes de outras escolas, usando violência para qualquer coisa, atormentando as garotas que passam. É como ser o vilão de um manha. Tudo isso se espalhou em menos de meio-dia. Era ridículo. Mas os estudantes estavam acreditando em todos os boatos. Taiyuki poderia adivinhar o motivo pelo qual isso se espalhou tão rapidamente. Park Sung-kan provavelmente usou o SNS como um meio para espalhar os rumores. Ele provavelmente criou mais 6 salas de bate-papo para espalhar calúnias sobre seu Taiyuki. Os rumores, por si mesmo, se espalharam, já que foram reinterpretados e espalhados por mais pessoas. Foi espalhado tantas vezes, de tantas formas, que quase todos os alunos já estavam cientes das más ações de seu Taiyuki. Taiyuki riu amargamente. Ele realmente é igual ao pai, manipulando a opinião pública através da mídia. Mesmo se não houvesse nenhuma prova para essa afirmação,
Esse ainda era um uso inteligente e psicológico da tecnologia. Taiyuki estava fazendo coisas ruins. Mesmo se alguém não acreditasse nisso. Park Sung-kan tinha muitos amigos e usou bem o dinheiro que ele, o filho de um político, possuía. Havia pelo menos 10 pessoas envolvidas com a dispersão desses boatos. Esse número era suficiente para alcançar a maioria dos estudantes da escola. Agora, ninguém acreditaria em Taiyuki no caso de ele acusar Park Sung-kan de estar armando contra ele. Eu só queria ser um estudante modelo. Isso não é o extremo oposto disso? Taiyuki lambeu os lábios. É óbvio que as coisas não terminariam assim. Meu Deus! Um milagre estava acontecendo nos lugares por onde Taiyuki passava. Os alunos abriam um corredor para ele, como se fosse algum tipo de praga. A situação estava em um nível mais sério do que o esperado. Assim que ele abriu a porta da sala e entrou, a sala de aula de repente ficou quieta. As pessoas começaram a sussurrar com voz baixa. E mesmo sem poder as ouvir, ele sabia do que estavam falando. Taiyuki foi até seu lugar e se sentou, fazendo as pessoas que se sentavam perto dele arrastassem suas cadeiras para se distanciar. Ele não podia dizer nada. An Euyang, que estava sentada na cadeira na frente dele, falou em uma voz baixa. O que Park Sung-kan fez? Taiyuki limpou os olhos dele como se estivesse chocado. Você acredita em minha inocência? Claro. Desculpe. Por minha causa. Você se arrependeu agora? Estou brincando. Por que você está tão séria? Isso ficou apenas na mente de Taiyuki. Ele não hesitou ao responder a Euyang. Do que você está falando? Mesmo se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual e ainda ajudaria a presidente de classe. Isso era natural. Não era algo ruim se relacionar com pessoas inteligentes. O? Eu? Sim. Sim. Entendo. An Euyang virou o rosto para frente na mesma hora. Ela tentou dizer algo, mas não conseguiu. Então, An Euyang ergueu o dedo como se, de repente, tivesse se lembrado de algo. Ah, é mesmo. O conselheiro estudantil disse que quer te ver o quanto antes. Bem, talvez os boatos tenham chegado até mesmo aos ouvidos dos professores. Ou isso. Ou Park Sung-kan planejou mais alguma coisa. Vamos juntos. Eu direi ao professor Min que Taiyuki não fez nada de errado. Taiyuki balançou a cabeça. Não. Nós agora somos amigos. Sim. Amigos. Então, ele acreditariam em você no caso de estar defendendo minha inocência? An Euyang ficou estupefata com as palavras de Taiyuki. Mesmo assim. Eu irei ver o conselheiro agora mesmo. Então eu ficarei esperando na porta. Apesar do que Taiyuki disse, An Euyang ainda fez questão de acompanhá-lo. Taiyuki decidiu não se opor. Assim que ele chegou ao escritório, o conselheiro estudantil o cumprimentou com mais raiva que o normal. Taiyuki! 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 Ei! Seu filho da puta! Por que você fez isso? Faz pouco tempo desde que prometeu mudar. Não é? Eu não sei do que você está falando. Seu desgraçado! Eu já sei. Eu já sei de tudo.
Não tente me enganar com suas mentiras. Diga a verdade e irei considerar se devo ou não aliviar para você. Eu realmente não sei do que você está falando. Esse bastardo. Você planeja negar isso até o fim. Tinha uma testemunha. Uma testemunha. Você acha mesmo que ninguém ia te ver enquanto estava batendo em um estudante ontem à noite? A perna dele está toda quebrada por sua causa. Ele vai precisar de pelo menos 12 semanas de recuperação. Eu pensei que você era uma boa pessoa que tinha acabado entrando em problemas. Eu fui enganado? Diga algo. Seu filho da puta. Taiyuki não podia nem mesmo rir diante da situação. Eu espanquei uma pessoa? Ah! Parece que eu estava enganado a seu respeito. Você não mostra sequer um sinal de remorso depois de ferir alguém dessa forma. Quem? Kim Jin-soo. Eu fui no hospital ontem à noite e vi ele. Você o espancou até ele ficar meio morto. Taiyuki apertou os punhos com força. Ele pensou que tudo não passava de boatos. Mas alguém realmente estava ferido? Kim Jin-soo, que estava bem até o fim das aulas do dia anterior, estava hospitalizado. O que realmente tinha acontecido? Park Sung-kan. Você realmente fez até mesmo isso. Ele tinha quebrado a perna de um de seus seguidores apenas para incriminar Taiyuki. Taiyuki sentiu a fúria crescer dentro dele. Ayu. Esse moleque sem vergonha. No meu coração. Eu quero fazer com você exatamente a mesma coisa que você fez com Jin-soo. Mas eu infelizmente não posso. De qualquer forma, um comitê disciplinar vai se reunir depois do teste de amanhã. Isso provavelmente vai resultar em uma suspensão ou algo pior. Aliás, eu pedi pela sua expulsão. Então é assim? O sorriso desapareceu do rosto de Taiyuki. Expulsão. Se An Euyang não se separasse dele, então ela também seria expulsa da escola? Taiyuki sentiu uma raiva enorme direcionada ao homem chamado Park Sung-kan. Você continua negando isso. Muito bem. Pode ir embora por enquanto. Ah. Aliás, professor Nin, você já recebeu algum suborno de Park Sung-kan? O? O que você disse? Nada. Continue com o bom trabalho. Taiyuki saiu do escritório sem olhar para trás. An Euyang, que estava do lado de fora da sala, escutou toda a conversa e estava a ponto de chorar. Taiyuki. Realmente, eu sinto muito. Taiyuki sorriu enquanto fazia um cafuné nela. Não. Eu deveria ser o único pedindo desculpas. Na verdade, eu até queria brincar um pouco no começo. Brincar? Mas agora, acho que devo considerar isso uma guerra. Ele planejava roubar o teste de Park Sung-kan. Assim, ele seria obrigado a fazer outro teste sozinho. Mas isso não seria mais suficiente. Esta luta tinha se tornado algo sujo, onde alguém teria de ser destruído. Ou seu Taiyuki seria expulso, ou Park Sung-kan seria arruinado. Eu pensei que algo assim aconteceria desde o começo. Pouco depois da declaração de guerra de Park Sung-kan, Taiyuki ligou para o secretário do pai dele e montou uma armadilha. Se tudo corresse bem, então seria realmente prejudicial para Park Sung-kan. E Taiyuki explicou seu plano para Euyang. A cooperação dela seria necessária para o sucesso do plano. Vamos tentar. Mas será que isso vai funcionar? Parece que vai depender da sorte.
Taiyuki respondeu de forma confiante. Eu vou conseguir de alguma forma. Acredite em mim. Sim. Eu confio em você. Fel. Isso parece impossível porque ela não sabe sobre o espelho de revelação do demônio. Ainda bem que ela confia em mim. Taiyuki suspirou internamente aliviado. An Euyang confiava nele de uma forma completamente estranha. E é claro, ele não planejava trair ela. Então, devo começar com o plano? Ha ha ha. Seu Taiyuki. Você decidiu se render. Park Sung-kan ficou encantado depois de ouvir que Taiyuki não faria nada. Na verdade, ele não imaginou que perderia não apenas dinheiro, mas também um de seus capangas. No entanto, no fim das contas, conseguiu o que queria. Ele ficou tão encantado que era quase insuportável de se ver. Park Sung-kan estalou a língua e disse: Aliás, desculpe. Eu não posso fazer nada a respeito da sua provável expulsão. Você ainda quer os 500 milhões de won? Oh, desculpe. Aquilo foi uma piada. Eu estarei bem com apenas 500 mil. Ha ha ha. Eu vou te perdoar dessa vez. Eu sou generoso. Se isso não se espalhar, então você receberá 2,5 milhões. O que acha? Isso está bem para você? Park Sung-kan gritou para Euyang, que estava se escondendo de trás de Taiyuki. Oh, presidente de classe. Você fez uma sábia escolha. Você seria a próxima. Oh, que pena. Não consegui nenhuma foto. Bem, ultimamente, a tecnologia se tornou realmente algo incrível. Montagens não parecem completamente reais? Park Sung-kan não aguentava mais de tanto rir enquanto segurava a barriga. O rosto de Euyang ficou branco. Ela podia imaginar que tipo de foto que eram essas montagens. Park Sung-kan se aproximou de Euyang e então sussurrou em seu ouvido: Ainda não temos muito tempo para a formatura? Por favor, tenha mais cuidado no futuro. Ele se afastou de Euyang e agarrou o colarinho de Taiyuki. Taiyuki apenas estendeu a mão. Me dê o dinheiro o quanto antes. A qualquer custo. Essa é uma exigência para o acordo. Park Sung-kan apertou a mão de Taiyuki e disse: Bem, já vou depositar. Eu sou íntegro em tudo que é relacionado a dinheiro. Taiyuki sacudiu a mão de Park Sung-kan com a mão direita enquanto a mão esquerda estava fazendo algo no espelho de revelação do demônio. Eu realmente não queria fazer isso. Mas... maldição! Eu vou roer até seus ossos. Taiyuki usou 3 pontos de afinidade que tinha guardados. Roubo foi usado. Quando o roubo é usado, você terá 3 segundos para escolher o que deseja. Os itens do alvo podem ser vistos com a espionagem. Depois de confirmar que a habilidade tinha sido obtida com sucesso, Taiyuki usou a espionagem. Ele confirmou que Park Sung-kan estava com o que ele queria. Taiyuki enviou um sinal para Euyang. Kiak! Como previamente planejado. Ela fingiu cair enquanto o empurrava. A presidente de classe parece estar nervosa. Você não deveria ajudá-la? Taiyuki coçou a cabeça como se estivesse se sentindo desconfortável. Bem, foi apenas um acidente. Roubo foi usado. Por favor, selecione o item que deseja roubar.
Uma variedade de itens estava disponível. Ele rapidamente escolheu o que queria e ativou a habilidade. Desta vez com certeza correrá tudo bem. A guerra começou. Roubo foi usado. Os pertences do alvo foram roubados. Sim. Taiyuki festejou internamente. Park Sung-kan disse. Então, vou explicar como a presidente de classe deve me mostrar a folha de respostas. Um canto de sua boca subiu e ele começou a rir. Vamos ver por quanto tempo você poderá rir. Taiyuki já tinha tudo o que precisava. Agora era o momento perfeito para começar o contra-ataque. O método de trapaça de Park Sung-kan era simples. O trabalho de Eui-yang era apenas o de colocar a folha de respostas em sua mesa antes do fim do tempo do teste. Ele cuidaria do resto. É como se fosse uma missão impossível. Taiyuki estalou a língua. Park Sung-kan parecia saber muito bem o que estava fazendo. Ele instalou uma câmera de vigilância em miniatura no teto, bem acima da mesa de Eui-yang. Então, alguém veria a folha de respostas dela e passaria as respostas para ele. A câmera deve ser bem cara. Ele precisava poder ver as letras na folha de respostas claramente. E a câmera estava relativamente longe. Isso era impossível sem uma resolução ultra alta. Park Sung-kan sempre usava óculos que não tinham lentes de grau. Taiyuki pensava que era apenas para criar a imagem de alguém inteligente. Mas esses óculos também serviam como receptores de imagens. Isso é bem interessante. A coisa mais crítica a respeito de tudo seria o caso de ter algo errado na folha de respostas. Claro. Não importa quão confiável alguém seja. Muitas pessoas já tinham sido coagidas e intimidadas. Havia uma possibilidade de que eles dariam informações erradas enquanto caminhavam todos para um cenário trágico. Então, ele teria que fazer algo quanto a isso. Era hora de Eui-yang mostrar a folha de respostas para Park Sung-kan, conforme o planejado. No entanto, ela ainda estava concentrada marcando respostas no papel. Park Sung-kan, que tinha se sentado logo atrás de Taiyuki, começou a ficar nervoso. A presidente de classe está indo bem. Park Sung-kan não imaginava que Eui-yang enrolar fazia parte do plano de Taiyuki. Isso era para deixá-lo ansioso. Então ele tomaria decisões precipitadas. Faltavam 7 minutos para o final do teste. 3 minutos depois do tempo estipulado por Park Sung-kan, An Eui-yang finalmente colocou a folha de respostas em um canto da mesa. Taiyuki escutou um suspiro de alívio vindo de trás dele. Park Sung-kan, parece que você se sentou atrás de mim para impedir que eu faça qualquer coisa. Aposto que nunca imaginou que essa seria uma péssima escolha. Taiyuki escolheu onde se sentaria com antecedência. E Park Sung-kan e seus amigos não estavam nos lugares de sempre. O lugar de Taiyuki, que normalmente ficava um pouco mais longe, agora estava bem na frente de Park Sung-kan. No final, o teste acabou. Park Sung-kan conseguiu copiar a folha de respostas de Eui-yang perfeitamente, conforme planejado. O professor supervisor anunciou o final do teste. As pessoas sentadas no fundo, peguem todas as folhas de respostas. Taiyuki olhou para a folha de respostas. O número de Park Sung-kan estava marcado nela. Agora é hora do show. Taiyuki intencionalmente trombou com a pessoa que estava coletando as folhas de respostas. A habilidade de roubo foi usada. A folha de respostas de Park Sung-kan seria roubada. Isso era o que Taiyuki tinha planejado. Sua nova habilidade, que ele tinha gastado 3 pontos de afinidade para conseguir, foi usada. Roubo foi usado.
Por favor, selecione o item que deseja roubar. A maioria das coisas na lista eram folhas de respostas. Taeyuki escolheu a de Park Sung-kan. Merda. Falhou. Taeyuki não se sentiu envergonhado enquanto enrolava. Hey! Por que você não se desculpou depois de trombar comigo? E isso? Taeyuki. O que foi? Por acaso fiz algo de errado? Ele empurrou a outra pessoa algumas vezes de propósito. Bem, sua imagem já tinha sido destruída. Então, qualquer coisa poderia ser feita. Os alunos que estavam assistindo a cena estalaram a língua. No final, ele conseguiu roubar o que queria depois de 3 tentativas. A folha de respostas de Park Sung-kan já estava em seu bolso. Ele conseguiu roubar a folha de respostas de Park Sung-kan secretamente, sem que ninguém na sala percebesse. A taxa de sucesso aumentará se minha destreza melhorar? Parece que seria necessário desenvolver a inteligência e a destreza. Então, com uma expressão casual, ele entregou a folha de respostas marcada com o número de Park Sung-kan, que tinha guardada. A folha de Park Sung-kan que tinha ido parar em seu bolso passou por uma rápida alteração. E agora o número de Taeyuki estava nela. Em seguida, ele entregou para Eu Yang, que estava coletando as folhas de respostas de outra fila. Faltava uma folha de respostas em um lugar, e sobrava uma em outro lugar. No entanto, ninguém saberia disso, já que o professor estava juntando tudo em uma pilha. Este processo era feito sempre. Assim, a folha de respostas que Park Sung-kan tinha copiado de Eu Yang tinha se tornado a folha de respostas de Taeyuki. Quanto à folha de respostas de Taeyuki Sung-kan, eu estava aprendendo apenas o básico e nem mesmo estudei para este teste. Acho que muitas lágrimas cairão na minha folha de respostas. Os resultados do teste foram divulgados uma semana depois. Era o mesmo dia em que o comitê disciplinar sobre Taeyuki seria realizado. Taeyuki lambeu os lábios. O que aconteceria se a pessoa com a segunda melhor classificação na escola de repente fracassasse? Estou ansioso para ver isso. Além disso, ainda falta uma coisa. Ele não iria parar com apenas isso. O jogo estava apenas começando. Finalmente havia chegado o dia da divulgação do resultado dos testes. Compreensivelmente, todos estavam interessados na classificação que Eu Yang e Park Sung-kan conseguiriam. Depois de entrar na escola, as duas pessoas sempre ocuparam o primeiro e segundo lugar. Quem conseguiria o primeiro lugar na escola desta vez? Eu acho que Sung-kan vai conseguir desta vez. Atualmente, a classificação dele está muito boa. Mas ele pode suportar o muro que é Eu Yang? No último teste ela conseguiu uma média de 98 pontos. A deusa do estudo. Sem dúvidas. Mas parece que Eu Yang não se preparou muito para este teste, já que esteve ensinando seu Taeyuki. Não. A presidente de classe será eternamente a Park Sung-kan. Eu Yang. Havia um debate feroz na sala de aula. Hey! Fiquem quietos. Os resultados já estão disponíveis. A porta da frente da sala de aula foi aberta e o professor Jung-nan Ho entrou. Havia um grande sorriso em seu rosto. O professor Jung-nan Ho começou a distribuir os boletins na ordem da chamada. As pessoas que conseguiram o resultado que queriam ficaram alegres. Aqueles que conseguiram uma nota pior que a esperada apenas suspiraram.
Park Sung-kan. Finalmente havia chegado a vez de Park Sung-kan. Ele estava confiante de que tinha conseguido o primeiro lugar da escola. Então avançou com um rosto sorridente. No entanto, a atmosfera estava estranha, já que o professor Young-nan-ho estava com uma expressão preocupada. Está acontecendo algo em sua casa? O Park Sung-kan ficou com a expressão cheia de curiosidade. Aya! Precisaremos fazer algo a respeito disso. Park Sung-kan sentiu que algo estava errado enquanto voltava para seu lugar com o boletim em mãos. Merda! 7º lugar. Ele era uma pessoa que só havia ficado no 2º lugar. Era uma classificação satisfatória. O único problema, se é que pode ser considerado assim, era que ele sempre esteve atrás de alguém. Park Sung-kan bateu os dentes. Havia apenas um motivo para esse resultado. An Eu-yang. Aquela cadela o apunhalou pelas costas. Ele copiou a folha de respostas de An Eu-yang. Então, ela provavelmente sacrificou suas próprias notas. An Eu-yang também estaria em uma colocação baixa. Park Sung-kan olhou para ela, pensando em uma maneira de se vingar. An Eu-yang logo recebeu seu boletim. O peito do professor Young-nan-ho ficou inchado, como se estivesse repleto de orgulho. An Eu-yang. Primeiro lugar na escola. Você trabalhou duro. Vá para casa e descanse. An Eu-yang sorriu gentilmente e se inclinou para o professor Young-nan-ho. Park Sung-kan arregalou os olhos. Primeiro lugar? Não pode ser. Ele obviamente copiou exatamente tudo o que estava na folha de respostas de An Eu-yang. Então, por que existia essa diferença no resultado? E a outra pessoa com a qual devo falar? Taiyuki. Venha aqui. Seu Taiyuki, que estava sentado calmamente em seu lugar até o momento, caminhou até o professor. O professor Young-nan-ho abraçou Taiyuki entusiasmadamente. Fiquei realmente surpreso. Outro estudante com uma nota máxima está na minha classe. Taiyuki. O que foi que eu te disse? Eu sabia que você é capaz. E isso é ridículo. Seu Taiyuki conseguiu uma nota máxima? Que mentira! Os alunos começaram a duvidar das palavras do professor Young-nan-ho. Eles sabiam que Taiyuki estava estudando com a presidente de classe. Mas ainda assim, ficar em primeiro lugar na escola? Ele era um valentão prestes a ser expulso. Taiyuki disse. Bem, a presidente de classe me ensinou como resolver esses tipos de problemas. Eu tive sorte. Hey! Muito bem. Realmente muito bem. Mas o que aconteceu com você? O professor Young-nan-ho apontou para uma atadura que estava presa ao rosto de Taiyuki. Oh! Isso? Em breve você ficará sabendo. Era como se ele tivesse apanhado de alguém. Foi nesse momento que seu Taiyuki. Park Sung-kan correu na direção de Taiyuki com o rosto de um demônio. Ele pegou seu Taiyuki pelo colarinho e o arrastou para fora da sala. Ei! Vocês aí! Park Sung-kan! O professor Young-nan-ho avançou. Mas tudo aconteceu tão rápido que ele não conseguiu parar Park Sung-kan. Park Sung-kan arrastou seu Taiyuki até o terraço da escola. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido. No entanto, uma coisa era certa, aquele bastardo. Seu Taiyuki tinha a mão nisso. Como você se atreve a me fuder? Taiyuki balançou a cabeça enquanto tinha uma expressão intrigada.
Do que você está falando? Negue até o fim. Sua escória. Eu não sei como fez isso. Mas trocou a minha folha de respostas pela sua. Taiyuki falou enquanto olhava para o relógio em seu pulso direito. Você estava sentado atrás de mim até o fim do teste. Você não perceberia se eu tivesse feito algo? Isso fazia sentido. Obviamente. Seu Taiyuki não fez nada de suspeito durante a prova. Espere. Você esbarrou com o estudante que estava pegando as folhas de respostas. Eu pensei que você estava louco por causa do estresse. Você pegou minha folha de respostas naquele momento. Taiyuki falou como se estivesse sendo injustiçado. Você me viu colocando sequer um dedo nas folhas? Não. Mas foi você. Me conte. O que você fez? Taiyuki olhou para o relógio de novo. Para confirmar que horas eram. Eu realmente não fiz nada. Seu merda. Você acha que vai ficar seguro se continuar negando? Meu pai é um político. Park Sung-kan estava enfurecido. Ele estava irritado porque seu Taiyuki estava agindo com completa calma diante dele. Ele usaria um grupo de bandidos sob a influência de seu pai. Isso aliviaria seu coração depois que seu Taiyuki estivesse acabado. Bem, sabe que horas são? Que horas? Park Sung-kan percebeu que algo estava estranho. O tempo todo. Seu Taiyuki parecia estar olhando para o relógio. Ele estava verificando o horário frequentemente. Além disso, seu Taiyuki estava com um curativo no rosto. Parecia que alguém tinha batido nele. No entanto, Park Sung-kan nunca tocou em seu Taiyuki. Então, quem tinha feito isso? Seu Taiyuki lambeu os lábios e disse: "Oh, esse machucado na minha cara?" Ele tirou o curativo e mostrou um hematoma. Como se tivesse sido acertado. Eu tive que me concentrar para atuar. Isso é chamado de atuação. Não é? Atuação? Sim. Já deve estar para começar. O relógio de Taiyuki estava apontando para as 9h30. De repente, algo foi transmitido para toda a escola. Seu Tai Yuki. Seu filho da puta. A voz furiosa de Park Sung-kan foi escutada através da transmissão. Então houve um barulho. Como se alguém estivesse brigando. Peu. Havia o som de alguém sendo espancado. Eu não vou te ajudar. Não importa o quanto você me espanque. Desta vez, foi a voz de seu Taiyuki que foi transmitida. A imaginação humana é incrível. Os alunos escutaram apenas algumas poucas palavras e efeitos sonoros. Mas a cena apareceu de forma vívida na imaginação de todos. Park Sung-kan tinha batido na cara de seu Taiyuki. Taiyuki certamente sabia o que estava acontecendo, já que ele estava com uma expressão satisfeita. Bem, Yang fez corretamente. O que? Uma transmissão? Por que a minha voz está nela? Mas que diabos? Park Sung-kan entrou em pânico. Era a voz dele. E não a de outra pessoa. Que estava sendo transmitida. Eu te disse para trocar a sua folha de respostas com a minha. Você agora decidiu resistir? Eu vou te matar. Prepare. Minhas notas ficaram baixas o tempo todo porque estava fazendo isso por você. Além disso, você me bateu. Eu não aguento mais. Bastardo idiota. Sou eu que mando na escola. Mas você agora está se rebelando?
Esse vai ser seu último dia. Park Sung-kan ficou atordoado quando ouviu a transmissão. Ela estava transmitindo detalhadamente ele intimidando seu Tae-yuki para que ele trocasse suas provas, já que ele era um ótimo estudante. Claro, ele tinha feito algo semelhante a isso, mas não foi com seu Tae-yuki. Além disso, ele só tentou chutar Tae-yuki uma vez quando estavam fora da escola. Isso estava sendo transmitido. Tae-yuki falou com uma expressão de admiração. Oh! Essa parte! Eu fiz isso! Mas não consigo acreditar. Em nome da justiça! Eu não aguento mais sua maldade. Vá! Eu não sou muito bom atuando? Seu bastardo! Park Sung-kan sabia que a transmissão era uma farsa. Mas ele não sabia como sua voz tinha chegado lá. Isso não importava mais. Agora, ele era um grande vilão que tinha ameaçado seu Tae-yuki para encobrir suas ações. Ele perdeu tudo o que tinha conseguido na escola. Isso precisava parar. Park Sung-kan decidiu usar sua maior arma. Você não sabe que meu pai é um político? Pare a transmissão e diga que tudo foi um mal-entendido. Caso contrário, vou transformar você e sua família em carne moída. Usando a gangue do meu pai. Era uma ameaça violenta. Além disso, Park Sung-kan tinha a capacidade de fazer isso. De repente, Tae-yuki suspirou. O quê? Você se arrependeu? Não. Suas palavras são realmente incríveis. Tae-yuki olhou para o espelho de revelação do demônio. Quando ele chegou ao terraço, ele tinha usado a habilidade de espionagem. Até um minuto atrás. Essas palavras estavam escritas para definir Park Sung-kan, filho do político Park Seung-ho. No entanto, isso não estava mais aparecendo. Agora outra coisa estava aparecendo. Eu sei que tipo de pessoa você é. Mas vou dizer uma coisa, nada. Seu título. As palavras que você usa para se apresentar. Isso não te pertence mais. Park Sung-kan ficou confuso. Ele não conseguiu entender as palavras de Tae-yuki. Tae-yuki riu amargamente. No final. Você, Park Sung-kan. O filho do político Park Seung-ho, não existe mais. Ao mesmo tempo, o país entrava em alvoroço. 36 horas antes do plano de trocar o teste que exigia habilidades criminais. Tae-yuki se encontrou com o secretário de Park Seung-ho em uma cafeteria. Então você quer saber como é ser o secretário de um político? Sim. Se tiver qualquer dúvida, por favor, fique à vontade e pergunte. Eu sou um Sunbai de seu departamento. Isso não será muito difícil de responder. Tae-yuki se curvou e agradeceu. Obrigado. Sunbai Min. Por sinal, você faz parte do Departamento de Ciências Políticas da Universidade K. Não é? Sim. Eu sou o estudante número 15. Haha. Um calouro. À primeira vista, pensei que você era um estudante do ensino médio. Tae-yuki sentiu que estava ficando vermelho. Sunbai-nin também parece ser muito jovem. Ouvi dizer que você era o estudante número 97. Bem, eu sou apenas um velho agora. Então, vamos começar com a entrevista? Tae-yuki se aproximou do secretário como um estudante universitário de ciência políticas que estava procurando por uma entrevista. Isso foi tudo para conseguir escutar a voz do secretário. Para imitar a voz usando a habilidade de variação de voz.
Ele tinha de conhecer a pessoa e escutar a voz dela. A habilidade não poderia ser ativada através de apenas uma gravação de voz ou uma chamada telefônica. A entrevista durou cerca de 20 minutos. O secretário estava com uma expressão bastante agradável. Esse era um efeito normal ao encontrar um Obai de sua universidade. Taiyuki tinha uma última pergunta. Finalmente. Há algo que eu sempre quis saber. Se o político fizer alguma coisa moralmente errada, o que o secretário deve fazer? O secretário arregalou os olhos ao ouvir a pergunta. Como se ele estivesse surpreso com essa pergunta inesperada. Ele ficou sentado na cadeira enquanto pensava. Um secretário age como as mãos e os pés do político. Ainda é necessário segui-lo silenciosamente. Em alguns casos, os políticos amputarão seus braços, se necessário. No entanto, estou falando com um jovem Obai que quer se tornar um secretário. Então essa não é uma resposta realista. Então tentarei expressar minha própria opinião. O secretário tomou um gole de seu café. Completamente amargo. Ele parecia estar procurando por algo que estava longe. Não olhando para Taiyuki, que estava diante dele. Sim. O secretário é como as mãos e os pés do político. Mas acho que os secretários também devem ser capazes de julgar o que é certo e errado. Se o político estiver caminhando na direção errada, então o trabalho do secretário é informá-lo. De qualquer forma, essa é apenas a minha opinião pessoal. As palavras de um secretário podem ser completamente ignoradas às vezes. O secretário riu suavemente. Não. Eu definitivamente aprendi muito com você hoje. Obrigado. Taiyuki se curvou, exibindo sua gratidão. O secretário riu enquanto parecia ter gostado da entrevista. Então, devo te pagar um jantar esta noite? Taiyuki fez uma expressão, como se estivesse pedindo desculpas. E disse: realmente. Muito obrigado. Mas ainda preciso fazer meu relatório para entregar amanhã. Entendo. Faz muito tempo desde que passei pela universidade. Foi ótimo ver você. Por favor, ligue em outra oportunidade e irei pagar uma bebida. Sim. Muito obrigado. O secretário deixou a cafeteria com uma expressão desolada. Taiyuki permaneceu onde estava e tirou um caderno de sua mochila. As palavras lista negra estavam escritas na capa do caderno. Era um caderno com o nome de 120 criminosos. As anotações retratavam os crimes cometidos e detalhava como os criminosos foram pegos. Taiyuki anotou todas as coisas que lembrava dos próximos 15 anos. Um caderno onde os eventos do futuro estavam registrados. Era uma das duas armas que Taiyuki possuía. Bem, vamos ver. Taiyuki encontrou a página que estava procurando. Ela estava no final do caderno. Lista negra. Número 117. Park Seung-ho. Um político que cometeu inúmeros crimes desde que se tornou um senador. Em 2 anos. A partir do momento atual, ele seria preso. Devido à declaração do secretário, que estava com peso na consciência. A maioria dos crimes do senador foi exposta e ele foi preso. As acusações variavam desde suborno até a assassinatos. Ainda assim, Park Seung-ho recebeu apenas uma sentença de prisão de 4 anos. E ficou preso por apenas 1 ano. Ele ficou em liberdade condicional durante os outros 3 anos.
devido ao seu bom comportamento. Tae-yuk nunca tinha se encontrado com Park Seung-ho, já que o senador tinha um grande prestígio dentro da prisão. Não parecia que ele estava preso. Estava mais como se estivesse hospedado em um hotel de luxo. No entanto, Tae-yuk se lembrava claramente do dia em que Park Seung-ho foi preso. Ele não só cometeu inúmeros crimes, como também não havia hesitado em usar gangues para eliminar qualquer um que entrava em seu caminho. Eventualmente, todos os seus crimes foram revelados por seu secretário, que não aguentava mais os atos sujos do senador. Ele havia agido como um cachorro que morde a própria perna. Secretário de Park Seung-ho. Não. Estudante número 97 do Departamento de Ciências Políticas da Universidade K. Lee Ki-van. Você iria fazer inúmeras coisas ruins nos próximos 2 anos. Até o ponto em que não poderia suportar o peso na consciência por causa de seus pecados e faria uma declaração. Então, antes disso, eu irei transformar você em um legalista. Tae-yuk mudou sua voz para a de Lee Ki-van usando a habilidade de variação de voz. Ele pegou o telefone de Lee Ki-van, que tinha roubado durante a entrevista. Havia um número para o qual ele ligava e desligava inúmeras vezes durante o dia. O que Lee Ki-van pensaria se soubesse que Tae-yuk estava com seu celular? Tudo que Tae-yuk estava fazendo agora era colher os frutos do trabalho de Lee Ki-van. Olá. Eu quero fazer um relatório para a imprensa. Sim. Eu sou o secretário de Park Seung-ho. Lee Ki-van. Tae-yuk estava apenas fazendo o que Lee Ki-van iria fazer no futuro. Park Sung-kan estava no chão, com uma expressão nervosa. Um smartphone com televisão estava em suas mãos. Todos os canais estavam transmitindo sobre Park Seung-ho. A situação atual era como uma cebola. Quanto mais alguém descascasse, pior ficaria. E isso não pode ser. Pará, papai. Vá. Ele trabalhou muito bem como líder de um sindicato criminoso. De jeito nenhum. Talvez. Park Sung-kan olhou fixamente para o céu, incapaz de acreditar na realidade que estava sendo revelada. Naquele momento, uma faísca escapou de seus olhos. Seu Tai Yuki. Tudo isso é sua culpa. Eu vou te matar. Como? Você fará isso pessoalmente? Park Sung-kan gritou chamando seu subordinado. Kim Jin-soo. Onde você está? Vem aqui agora. Tae-yuk balançou a cabeça. Ele quebrou a perna. Então de que adianta você chamar por ele? Coou. Park Sung-kan fez um som que parecia algo entre um gemido e um grito. Esse grito assustou até mesmo Tae-yuk. Ai-go. Tenha cuidado. Nós estamos no telhado. Ele perdeu a cabeça e tentou acertar Tae-yuk com os próprios punhos. Mas Tae-yuk esquivou de todos os socos. Eles rasparam ligeiramente em Tae-yuk, ativando a habilidade de roubo. Roubo foi usado. Por favor, selecione o item que deseja roubar. Tae-yuk manipulou o espelho de revelação do demônio e escolheu roubar o cinto de Park Sung-kan. Parece que ele estava com sorte. Ou era apenas que seu oponente estava com má sorte. O roubo foi efetuado na segunda tentativa. Cook. De repente, as calças de Park Sung-kan caíram. Ele não conseguia se mover direito, já que suas pernas ficaram presas nas calças. Eu acho que você deveria desistir. No entanto, Park Sung-kan não desistiu e forçou seu corpo a se mover enquanto estava preso. E então ele avançou na direção de seu Tae-yuk.
Ah! Mas no final, ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre uma cerca que estava delimitando o perímetro do telhado. Kung! A cerca não conseguiu suportar o peso e cedeu. Ela devia suportar o peso de pelo menos 3 ou 4 pessoas. Este era o resultado de uma construção mal feita devido à corrupção dos políticos. Kik! Ah! Park Sung-kan gritou quando seu corpo começou a cair junto com a cerca. Se ele caísse, então morreria. Taeyuki estalou a língua. Ele agarrou o colarinho de Park Sung-kan e o puxou para cima do telhado. Você ainda não pagou por suas dívidas. Você não tem permissão para simplesmente morrer. Taeyuki recebeu apenas 1 milhão de won de Park Sung-kan. O resto seria depositado depois do resultado do teste. Bem, de qualquer forma, as pernas de Park Sung-kan estavam tremendo por causa do medo de quase ter morrido. A área ao redor de sua virilha ficou molhada. Ele estava completamente em choque. As notícias sobre Park Seung-ho estavam no smartphone que caiu do telhado. Um mandato de prisão foi emitido e uma investigação em grande escala havia começado. Taeyuki fez uma arma com seus dedos e apontou para Park Sung-kan, que havia desmaiado. Deng! Taeyuki! Você está bem? An Euyang perguntou com uma expressão preocupada. Ouxa! Taeyuki estava sentado em uma cama na enfermaria, segurando uma bolsa de gelo contra seu rosto inchado. Embora a situação tivesse sido bastante óbvia, ainda assim não terminou exatamente bem. Park Sung-kan foi levado por uma ambulância. Apesar da oposição ferrenha de Jung Nan-ho, um comitê disciplinar foi formado para julgar Taeyuki. O resultado foi uma suspensão de 1 mês e 40 horas de serviço comunitário. Causar distúrbio na sala de transmissão. Danificar a propriedade da escola. Ser violento. Esses foram seus crimes. Bem, eu não pensei que seria declarado inocente, mesmo com a transmissão. Mas Taeyuki não fez nada de errado. Taeyuki riu. De qualquer forma, tudo correu bem. Seu Taeyuki alcançou uma ótima classificação com o teste. Quase todos os professores, exceto Jung Nan-ho, suspeitavam que havia algo de errado acontecendo. No final, eles decidiram aplicar um novo teste. Claro, se ele fizesse o teste agora, então sua média seria algo em torno dos 70 pontos. No entanto, Taeyuki ficaria suspenso. O teste seria refeito quando a suspensão acabasse. Bem, está tudo bem. Já que eu me vinguei pela presidente de classe. Ao invés de se preocupar, eu quero te pedir algo. Por favor, me ajude a estudar para o próximo teste durante o futuro. An Euyang disse em lágrimas. Claro. Eu vou te ensinar. Quanto a Euyang, alguém com uma incrível habilidade de estudos, iria levar a nota de Taeyuki em 40 dias? Uma coisa era certa. Ele estudaria até a morte. Taeyuki sorriu. Embora ele não tivesse conseguido tudo o que queria, ainda ficou satisfeito. Mais que qualquer coisa, eu não preciso mais roubar coisas estranhas. Ele usou 3 pontos de afinidade na habilidade de roubo. Se a habilidade fosse acidentalmente ativada, então ele poderia decidir o que roubar. Taeyuki. Vou limpar o sangue em sua boca. Ah!
Desculpe. Por favor. An Euyang pegou uma toalha e se aproximou de Taiyuki. Kiak! Naquele momento, An Euyang tropeçou no lençol da cama, que estava caído no chão. Claro! Ela caiu sobre seu Taiyuki, que estava sentado na cama, resultando no corpo dela ficando debruçado sobre o corpo dele. Quaaca! Eu caí sem querer! An Euyang gritou e bateu a cabeça em Taiyuki. Ele sorriu ligeiramente. Roubo foi usado. Por favor, selecione o item que deseja roubar. Taiyuki jogou a Euyang para o lado e pegou o espelho de revelação do demônio. Sutiã. Calcinha. Blusa. Taiyuki gritou internamente. Não. Isso ainda não mudou. Se ele não escolhesse algo rapidamente, então ainda acabaria roubando algo aleatório. Então Taiyuki acabou escolhendo qualquer coisa. An Euyang estava deitada ao lado dele e não estava entendendo a situação. Taiyuki chamou pelo seu nome. Euyang. Sim? Você quer ver aquela mágica de novo? Kiaak! O rosto de Euyang ficou vermelho quando ela entendeu o que ele queria dizer. As informações sobre Euyang apareceram no espelho de revelação do demônio, que Taiyuki tinha jogado sobre a cama. An Euyang. Título: Estudante modelo apaixonada. Os detalhes não estão disponíveis devido à sua baixa classificação. Uma única palavra havia surgido, mudando completamente o significado de tudo. Mas Taiyuki não pensou nada sobre isso.